Bom, então continuando, um conceito que a gente precisa falar numa aula de transporte é o conceito de saturação do transporte. Tá, então vamos entender, né? Eu coloquei aqui essa imagem, né, do transportador GLUT, tá? Lembrem-se então, né, de que ele vai fazer a difusão facilitada da glicose para que ela consiga então atravessar a membrana plasmática. Muito bem. Vou apagar. Bom, vamos ver aqui esse gráfico, né, mostrando saturação. Então, o eixo X dele mostra a concentração extracelular de um determinado substrato. A gente até pode pensar que é a glicose. E o eixo Y mostra a taxa de transporte para dentro da célula, tá? Então, é isso que o gráfico está mostrando. Concentração extracelular do substrato e a taxa com que ele é transportado para dentro da célula. Né? Então veja que até um certo momento, quando você está aqui num certo ponto de concentração desse substrato, você vai ter aqui uma certa taxa de transporte. Aí se você aumenta, né, aqui um pouco mais a concentração desse substrato, você aumenta a taxa de transporte. Aí você aumenta um pouco mais a concentração do substrato. Aí você segue aqui, você aumenta a taxa de transporte. Acontece que chega um momento que, por mais que você aumente a concentração desse substrato no sangue, né, vamos falar logo assim diretamente, né, de sangue, você tá vendo que o transporte ele já atingiu um ponto máximo, então ele já não aumenta, né, ele já não vai além. Você pode aumentar a quantidade do substrato no sangue, mas isso não é repercutido em um aumento de taxa de transporte. E por que não? Porque houve saturação. Tá? Então, todos os transportadores já estão trabalhando na sua capacidade máxima, né? Então, houve uma saturação do processo. Tá certo? Então, esse termo, né, dentro de transporte de membrana, ele é muito comum, né? Então, ocorre saturação quando todos os transportadores já estão ocupados, né? Já estão com seu sítio ocupado pelo substrato transportado. E aí você não aumenta a taxa. Por mais que você aumente a quantidade desse substrato no sangue, a taxa fica a mesma, né? É o transporte máximo, está saturado. E essa pergunta, né? Como é que a célula poderia aumentar a sua taxa de transporte? Aumentando o número de transportadores na membrana. Aí ela vai aumentar a taxa de transporte. Né? Então, por exemplo, células que contêm GLUT4, na presença de insulina, ela pode aumentar o número de GLUT na membrana. E aumentar, sim, a taxa de transporte da glicose. Tá? Então, dessa forma, né, se você aumenta o número de transportadores na membrana, você aumenta a taxa de transporte. Muito bem. Um outro conceito é o conceito de competição. Então, por exemplo, aqui na B ele está mostrando, né, também glicose sendo transportada pelo glúten, mas o que acontece? Na presença de maltose, ocorre uma competição pelo sítio que a glicose se ligaria. Tá? Então, a maltose, que também é um carboidrato, né, mas é um disacarídeo, ela consegue se ligar no sítio da glicose e não deixa a glicose se ligar, tá? Porque já fica ocupado, né? Ela se liga e fica lá ocupando o sítio. Isso é um processo de competição. Aqui na figura D, que a gente está vendo, né? Então, ele está falando de, parecido com o gráfico anterior, né? Então, o eixo X, concentração de glicose, né, no sangue, tá? Então, vai aumentando. No eixo Y, taxa de transporte da glicose. Numa situação em que tem apenas glicose no meio, quanto maior a glicemia, né, maior a taxa de glicose, até que isso vai fazer uma saturação que a gente sabe que acontece. Pois bem, né, muito bem. Só que quando você tem galactose nesse meio, o que acontece com a taxa de glicose transportada? Diminui. Tá vendo aqui, ó, a taxa de transporte da glicose é menor, mas está aumentando, tá? Mas é menor do que se estivesse somente glicose no meio, né? O que isso significa? Significa que a galactose ela está competindo com glicose pelo transportador de glicose. Aí ela compete e com isso então a taxa de transporte da glicose
não fica tão expressiva, né? Não é tão alta quanto é numa situação em que tem apenas glicose e não esse competidor que é a galactose. Muito bem. Bom, essa imagem está mostrando o transporte, né, de solutos através de células polarizadas, né, que são aquelas células epiteliais. Tá, então vamos lá, né, vamos entender. Ele coloca aqui, né, aqui em cima, lúmen do intestino ou do rim. Tá? Como isso aqui então é um epitélio, as células são polarizadas. Aqui em cima nós temos a membrana apical da célula, que é essa voltada para um lúmen. Aqui embaixo temos a membrana basolateral, que é voltada para o nosso meio interno. Vamos olhar aqui a bolinha verde, né? A bolinha verde, para ela conseguir ser absorvida, né? Ou seja, sair do intestino e chegar no nosso meio interno, ela vai ter que sofrer, né, um transporte na membrana apical dessa célula. E aí, né, o próximo desafio é transporte na membrana basolateral da célula. Então, ela tem duas barreiras que ela vai ter que atravessar. A barreira, né, da membrana apical e depois também a barreira da membrana basolateral. Tá? Mesma coisa para substâncias que vão ser secretadas, né? Vejam aqui o quadradinho vermelho, ele vai ter que passar então pela primeira barreira para ser secretado, tá aqui, né, na a membrana basolateral. Então ele pode ter um transportador que realiza esse transporte e aí ele vai ter que ter outro que realiza o transporte na membrana apical da célula e aí sim ele consegue ser secretado, ou seja, né, deixar o nosso meio interno e chegar no intestino ou no rim, tá? Muito bem. Se a gente for dar nome aos bois, né? Então vamos agora pensar na glicose de novo, tá? Como é que isso aqui acontece? Vamos pensar no intestino, então você se alimentou, a glicose chegou lá no intestino e ela tem que ser absorvida, né? Ou seja, ela tem que sair do intestino e chegar no meu meio interno. Bom, muito bem. A glicose ela é mais alta no meio intracelular, nas células do intestino, né? Por quê? Porque ele fica justamente. É uma célula que ela precisa fazer o quê? Tirar a glicose de um lado e colocar do outro, porque o objetivo é a absorção. Então, aqui no intestino, a glicose ela não vai ser metabolizada, né? Ou armazenada ou vai para a via glicolítica. Não. Essa célula simplesmente tem que fazer com que a glicose saia de um lado e chegue do outro, porque o objetivo é a absorção desse nutriente, tá? Então, lá na membrana apical, você vai ter um transportador que vai mover glicose contra o gradiente de concentração dela, tá? Então, é um transportador que vai fazer transporte ativo, que é para estar sempre garantindo a entrada de glicose para dentro da célula. Tá? Então ele vai fazer transporte contra gradiente de concentração da glicose. Mas não é uma TPase. Então esse aqui é o nosso famoso SGLT, tá? Que faz um transporte de glicose contra o seu gradiente de concentração. Mas como é que ele consegue fazer isso sem quebrar a ATP? Porque ele usa da energia do sódio, né, que é muito favorável à entrada, para conseguir trazer a glicose junto. E aí por isso que a glicose vai, né, então aumentar dentro da célula. E aí ela vai se difundir para fora, né, chegando então no nosso meio interno através de um glúteo. Tá? Então, o transportador de glicose na membrana basal, né, basolateral, pode ser um glúteo, porque aqui sim a glicose ela vai simplesmente se difundir, né, a favor do gradiente de concentração dela. Então, aqui pode ser um glúteo. Muito bem. Ai, Pro, e se tivesse glúteo lá na membrana apical, a glicose ia ficar vazando para fora, porque ela ia se difundir pelo glúteo e retornaria para o intestino. Tá? Mas não foi assim que nós, enquanto animais, evoluímos, né? A gente evoluiu com transporte ativo secundário na membrana apical, que é para concentrar mesmo de glicose dentro da célula, e essa glicose então simplesmente se difundir por um glúteo para o nosso meio interno. O transportador secundário, né, ativo secundário, só consegue fazer isso graças ao gradiente de sódio que é sempre gerado pela bomba sódio-potássio. Muito bem. Agora, rapidamente, né, para encerrar, outros tipos de transporte ativo são os chamados vesiculares, tá? Transporte vesicular. Então,
Não é mediado por uma proteína, porque a coisa é muito mais complexa do que uma proteína, né? Então nós temos a fagocitose, a endocitose e a exocitose. São transportes, né, de partículas grandes que acabam sendo empacotados em vesículas. Tá? Então, por exemplo, a fagocitose, que na fisiologia não interessa tanto, né? Ela vai ser mais abordada dentro da imuno, mas aqui ele está mostrando, então, um leucócito fagocítico fazendo fagocitose de uma bactéria. Tá? Então, você forma uma vesícula, né, com aquele conteúdo, e aí aqui no caso, né, o objetivo é destruir a bactéria, ele funde essa vesícula com a bactéria com lisossomos. Tá? Para a fisiologia, isso aqui não é tão importante, né? Para a gente é mais importante os processos de endocitose, que é você fazer uma invaginação da membrana plasmática, formando assim uma vesícula, tá? Então é a endocitose, né? A membrana se invagina. Tem aluno que pergunta, qual que é a diferença para fagocitose? Na fagocitose, a célula ela projeta, né, como pseudópodes, ela projeta ali a sua membrana plasmática, né, com a ajuda de citoesqueleto para fazer isso, e aí ela abraça o que ela quer fagocitar. Na endocitose, não. Na endocitose, ela invagina, né? Então, é o movimento de invaginação. Tá? São processos diferentes. Para você desenhou mesmo, é que você tem que imaginar a coisa funcionando, né? Na fagocitose, a membrana é projetada. Na endocitose, ela é invaginada. Muito bem. E na exocitose, né? Então vamos olhar aqui a parte dessa figurinha aqui apontada em 7, porque essa figura está mostrando tanto a endocitose como a exocitose. Na exocitose é a translocação da vesícula para a membrana plasmática. Ela chega lá, se funde com a membrana, e aí o conteúdo então, né, vamos supor que seja uma vesícula com certo conteúdo, esse conteúdo então vai ser secretado. Tá? Aqui ele está mostrando, quer ver, deixa eu até apagar, ele não está mostrando uma vesícula com algum conteúdo, né? Ele está mostrando receptores que foram, né, digamos que sintetizados nessa célula, ou aqui no caso ele foi reciclado da membrana, e aí quando essa célula, né, quando ela faz a exocitose dessa vesícula, ela reinsere o receptor na membrana. Tá? Então ela está colocando o transportador ou o receptor na membrana plasmática. Tudo bem. O que nos interessa aqui é o processo de exocitose acontecendo. É um transporte vesicular, quebra ATP, por isso que ele é ativo, mas agora é a vesícula sendo inserida na membrana. Muito bem. Só para comentar, né, tem também um processo chamado de transcitose, que nada mais é, né, do que você fazer endocitose de um lado da célula, e aí essa vesícula vai lá para a outra extremidade, né? E você vai fazer exocitose na outra extremidade, né? Então ela transita pela célula toda e o conteúdo então é exocitado do outro lado, tá? Então esse processo se chama transcitose. Para ele acontecer, envolve a endocitose de um lado e a exocitose do outro lado. Também tem gasto de energia. Muito bem. Espero que tenha ficado claro, né? É uma aula, ela é dos tópicos simples da fisiologia, mas que às vezes pode confundir.